Evangelho de João, capítulo 14, versículo do 1 ao 4. Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, dedicamos esse culto ao Senhor. Que o Senhor manifeste aqui a tua glória, a tua presença, e que a tua palavra seja entregue, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, esse texto fala da terceira casa, do terceiro templo de Deus. O terceiro templo de Deus, a terceira casa de Deus, é a sua igreja. Esse texto ele não fala de casa no céu, de mansões no céu. Esse texto está falando exatamente da igreja. É disso que esse texto está falando. E hoje eu quero abordar essa questão, pegando essa linha de raciocínio, para a gente poder entender um pouco. Quando eu preparei essa mensagem e preguei ela pela primeira vez, ainda não tinha a Bíblia inclusiva, né? Essa Bíblia nova que está por aí. O sistema de inclusão de todos e de qualquer jeito no reino de Deus. A coisa não funciona assim. Se a gente for analisar e estudar a questão do primeiro templo, o templo de Salomão, eu não quero abordar, não vou falar do templo de Salomão, mas o templo que Salomão construiu para o Senhor era o templo, era suntuoso, era algo extraordinário aos olhos humanos. Mas houve o episódio da desobediência do povo hebreu, do povo judeu a Deus. Aí veio o cativeiro, a invasão e o cativeiro, o exílio. E depois teve a situação pós-exílica, quando o povo retorna da Babilônia para Jerusalém. E aí então, eles recomeçam novamente. O bom de Deus, o bom do Senhor, que Ele sempre nos dá, e Ele sempre dá a oportunidade das pessoas, não só de mudar, mas de recomeçar de novo. Mas esse recomeço, nós precisamos estar no Senhor, para que o Senhor esteja conosco. Porque não adianta ter oportunidade dia após dia de começar de novo, se o Senhor não estiver conosco, se nós não estivermos no Senhor. Não adianta a oportunidade, será mais uma oportunidade perdida. E lá em Ageu 2:9, o profeta diz o seguinte: a glória deste novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Então esse texto de Ageu que fala assim, olha, a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa, está se referindo ao primeiro templo e o segundo templo. Mas hoje nós vamos falar do terceiro templo e da sua glória, da terceira casa e de sua glória, que é a igreja do Senhor. É disso que nós vamos falar hoje. O tempo de Zorobabel, o desânimo foi tanto naquela época por causa da simplicidade do templo, comparado ao primeiro templo, ao templo de Salomão, que o povo foi desanimando até parar com as obras.
Eles pararam, interromperam a construção ou a reconstrução do segundo templo. A obra ficou parada por 18 anos. Até que surge o profeta e diz para eles: olha, a glória do segundo templo, da segunda casa, será maior do que da primeira. E por quê? Mateus 12:6 narra que Jesus é maior do que o templo, e que entrou no templo e cumpriu ali no templo a profecia. Por quê? Que ele entrou no segundo templo e cumpriu ali a profecia. A glória de Deus encheu a segunda casa, porque Jesus esteve no segundo templo. E no segundo templo Jesus pregou, no segundo templo Jesus ensinou. Então se cumpre a profecia de que a glória da segunda casa seria maior do que a glória da primeira casa, porque Jesus esteve ali e ali Jesus ensinou. Então a glória de Deus só vai manifestar, a glória de Deus só vai estar aonde Jesus estiver. Se Jesus estiver na sua segunda oportunidade, no recomeço da sua vida, na reconstrução da sua história, então vai ser glorioso. Mas se Jesus não tiver, se tiver glória, vai ser apenas glórias humanas. Glórias humanas. E aí eu fico me perguntando, porque eu me pergunto muito, antes de falar com os outros, de perguntar para os outros, até mesmo antes de perguntar para Deus, primeiro eu pergunto para mim. Por quê? Por que que as pessoas insistem em estar em lugares, a estar em ambientes aonde Jesus não está, aonde Jesus não ensina? Por quê? Porque, queridos, por mais importante que seja, se é que alguém acha importante, e eu não acho, uma estrutura física, como era o templo de Salomão, por mais que se tenha atrações, por mais suntuoso que seja, por mais confortável que seja o ambiente, se Jesus não estiver nesse ambiente, ensinando e pregando, que valia tem? E por que que às vezes as pessoas insistem em estar em lugares que Jesus não ensina, que Jesus não prega, que Jesus não tem oportunidade? Político tem oportunidades, empresário tem oportunidade, os homens têm oportunidade, mas Jesus mesmo não tem. Você sabe por que que Jesus, por que que manifestou? Naquele tempo, querido, o segundo templo, Deus já tinha sido expulso de lá. Eis a voz do que clama do deserto. O profeta João Batista estava lá no deserto, clamando, pregando sobre Deus lá no deserto, sobre a vinda do Messias lá no deserto, pregando sobre arrependimento no templo? Não, lá no deserto, porque Deus já não tinha mais lugar no templo. Então eu não tenho que estar em um lugar aonde Deus não está presente, aonde Jesus não se faz presente, aonde os ensinos de Jesus e os valores do reino não são relevantes. Então eu fico me perguntando por que que a multidão, dia após dia, semana após semana, fica indo nesses lugares, andando e se associando com essas pessoas, que são homens de Deus, mas sem o poder de Deus, porque o poder de Deus se manifesta através da palavra dele, não através da persuasão humana, das estratégias humanas, psicológicas. Não, é através da palavra dele que o poder dele se manifesta. A glória de Deus encheu a segunda casa, porque Jesus estava presente.
A glória da segunda casa foi maior do que a da primeira, porque Jesus estava presente. Se Jesus estiver presente, vai haver a manifestação da glória de Deus. Não importa o ambiente, não importa o lugar, aonde estiver duas ou mais pessoas, Jesus se faz, reunidas em nome dele, ele se faz presente. Em todo lugar, Jesus está. Em todo lugar que Jesus está, Deus manifesta a sua glória. Se não existe a manifestação da glória de Deus, é porque Jesus não está presente. Então nós precisamos entender, de uma vez por todas, queridos, a que viemos, nós cristãos, nós sal e luz nessa terra. Parece que nós não entendemos a que viemos a esse mundo. Nós não entendemos o propósito do resgate, do lamaçal, da transferência das trevas para a luz. Nós não entendemos ainda. Nós não entendemos. Jesus, em João 2,19, Jesus propõe destruir o templo e construir novamente em 3 dias. Ora, o segundo templo demorou em média 46 anos para ser construído, com interrupção ou não, 46 anos. Isso para o judeu, na época, era um absurdo, inclusive para os próprios discípulos, porque aquele templo ali, o segundo templo, era o lugar do negócio deles, era o lugar da religião deles. E nós, hoje, o contexto não é diferente. O contexto de hoje não é diferente. Essa ideia de construir prédio para reunir o povo, para fazer do prédio um local de congregação, isso não foi ideia de Deus. Isso foi ideia dos homens, para facilitar. Foi ideia dos homens. Então, queridos, as pessoas têm feito das suas instituições, das organizações religiosas, o negócio deles, a religião deles, de modo que Jesus tem ficado de fora do negócio. Porque quando o negócio é de homens e não é de Deus, Jesus está fora. E nós precisamos entender uma coisa: que se Jesus não está, nós também não devemos estar. Se o evangelho do reino não é pregado, nós também não devemos estar. Porque não existirá, não vai ter manifestação da glória de Deus com a ausência da pregação do evangelho do reino de Deus. Não vai ter. Então nós não podemos entrar em negócios. Nós não podemos fazer da obra do Senhor um negócio. Nós não podemos fazer da obra do Senhor uma religião. Não podemos. O tema é a glória da terceira casa. A terceira casa e sua glória. Primeiro ponto: 3 dias estava entre a morte e a ressurreição. Foi 3 dias. 3 dias entre a morte e a ressurreição. Jesus está dizendo: olha, a nova casa de meu Pai não será construída por mãos humanas. Estevão, lá em Atos 7,48, relata o seguinte: relata isso em Atos 7,48: Deus, todavia, o Altíssimo não habita em casa feita por mão de homens. Então nós temos transferido Deus para coisas construídas por mãos humanas.
por prédios construídos por homens, por engenheiros, por serventes, por pedreiros. Não importa o lugar, Deus sempre vai manifestar sua glória, Deus sempre vai estar presente aonde a sua palavra for anunciada. Sempre, não importa. Sabe qual é um dos nossos maiores problemas? Um dos maiores problemas do ser humano é valorizar demais o pó. Nós valorizamos demais o pó. Essa cadeira que você está sentado é pó. Isso aqui, ó, é pó. Nossos carros que estão lá no estacionamento é pó. E nós valorizamos demais as coisas, nós valorizamos demais o pó. É tudo pó, irmão. É pó. Jesus Cristo, o Messias, ungido de Deus, constrói uma nova casa para Deus. A proposta dele aqui no texto é essa: construir uma nova casa para Deus, o terceiro templo, a igreja do Senhor, que somos nós, gente, pessoas. Eu tinha um sonho de criança. Meu sonho de criança era ir para o exército e seguir carreira militar. Pensa num camarada que era apaixonado pela causa. E eu fui. Contra tudo e todos, contra as circunstâncias, eu me preparei. Me custou caro ir na época, foi difícil, mas eu fui. E eu me dediquei, eu era um cara que aprendia, e um cara que executava, e que me dedicava. Até os 8 meses, o meu sonho continuava vivo. Mas um dia eu fui escalado para dar assistência no gabinete do coronel. E lá no gabinete do coronel tinha um quadro de controle da tropa, pessoal, a tropa. Aí eu fui lá no pelotão, na companhia que eu servia, que era a primeira companhia de fuzileiro, e fui lá no terceiro pelotão, que eu servia no terceiro pelotão. E olhando o terceiro pelotão, eu vi quem realmente eu era para aquela instituição. Um alfinete, uma taxinha. Eu só era aquilo. Eu não era mais nada. Por mais que eu me dedicasse, por mais que eu me esforçasse, por mais que eu viesse a crescer naquela instituição, eu não iria passar de um elemento, de um componente. Aquilo contaminou o meu sonho de seguir carreira militar. Aquilo mexeu comigo. Aguardem. Aquilo mexeu comigo. Então é isso. João 14, do 1 ao 4, o que Jesus fala é que Ele vai preparar lugar junto ao Pai para os seus discípulos, para os seus amados. Não existe na Bíblia referência que o céu seja a casa de Deus ou o templo. Não existe na Bíblia isso. Nunca, nem no Antigo Testamento e nem no Novo. Isso não está na Bíblia. Não existe essa menção na Bíblia que o céu é a casa de Deus. Porque Jesus fala: na casa de meu Pai há muitas moradas, porque no templo não cabia todo mundo. E as pessoas sabem como é que era a situação do templo. Tinha um lugar, tinha um pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O povo ficava no pátio. Os trabalhadores, os levitas, aqui no lugar santo. E o lugar santíssimo, o lugar onde ficava a arca, ficava a presença de Deus.
os gentios, o povo que, as pessoas que não eram hebreus, que não eram judeus, ficava onde? De fora do muro. Não ficava dentro, nem no pátio. Então era um negócio deles, era um negócio dos hebreus, era um negócio dos judeus. Deus tinha feito isso para eles. E agora vem Jesus e propõe derrubar o templo e construí-lo em 3 dias. E fazer um novo templo. Eles não entenderam, eles não compreenderam, mas foi o que Jesus fez. Ao morrer e ao ressuscitar no 3º dia, construiu o 3º templo. A igreja. Ali consolida. Consolida. Jesus disse: na casa do meu Pai tem muitos lugares, tem lugar para todo mundo. Mas é sabido que não é todo mundo que faz parte da casa de Deus. Somente os santos é que compõem a casa de Deus, que faz parte da casa de Deus. Somente os nascidos da água e do Espírito, os convencidos do juízo e do pecado, esses que entram para o reino, esses compõem, esses fazem parte da casa gloriosa de Deus, esses fazem parte da igreja. Não é todo mundo. Tem espaço para todo mundo, mas não é todo mundo. Questão de oportunidade. Deus amou o mundo de tal maneira, de tal modo, ou seja, Deus se preocupou de tal forma que deu o Filho dele, unigênito, para morrer pela humanidade. Mas todos aqueles que crerem, e o crer ali não é só crer, é obedecer também. Jesus disse isso. Há muitas moradas. Há morada, há lugar para todos. Segundo ponto. O véu se rasgou. E a glória de Deus espalhou. E agora podemos entrar na presença de Deus quando o invocamos. Acabou. Imagina o terror que foi para o sumo sacerdote, os sacerdotes ali, os puxa-saco dele ali, no momento que eles entrou lá no lugar, no templo, e um véu que tinha em média 60 centímetros de largura, estava partido. Quem partiu esse véu tão resistente? E agora, irmão, a glória de Deus está sobre toda a terra, e acessível a quem o invocá-lo, a quem buscá-lo. Quem quer que seja, em qualquer circunstância e situação. Qualquer situação. Jesus é o novo e vivo caminho, e único caminho, que nos levará de volta para o Pai. Não tem outro. Eu fico vendo as pessoas tentando, arrumar uma mãe para a divindade, para Jesus na sua divindade. Jesus na sua divindade não tem sequer pai, quanto mais mãe. Porque Jesus na sua divindade é Deus. Deus não tem pai. Deus é pai de Jesus na sua humanidade, na divindade não. Jesus é Deus. Jesus é Deus. E no negócio dos homens, na religião dos homens, que religião é coisa de homens, os homens buscam o quê? Reconhecimento, buscam os interesses próprios,
Na igreja de Jesus, os seus membros buscam o interesse de Jesus, a justiça de Jesus. É o que nós fazemos, é o que nós temos que fazer. Tá? É o que nós temos que fazer. A terceira casa é o corpo vivo de Cristo. Ele construiu a terceira casa, a igreja, sobre si próprio. Ele não usou uma outra pessoa, ele não usou um outro material, ele usou a si próprio. Eu fico vendo as pessoas, e nós somos mestres nisso, em querer ser reconhecido, em querer recompensa. Quando fazemos a obra, ou tentamos fazer, não sei. Aí, contramão, o que Jesus fez, negou a si mesmo. Como seguir uma pessoa que negou a si mesmo, sem negar a si mesmo? Não tem como. Nós precisamos negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz, assumir a responsabilidade. Um dia eu coloquei num grupo que nós tínhamos que tomar nossa cruz, um texto, um estudo sobre a cruz. Passa um pouco, o irmão me liga para me explicar que nós não precisamos mais carregar a cruz, porque Jesus já levou a cruz. Veja a minha cara de paciência, de serenidade, ouvindo aquele irmão me explicar sobre isso. Veja só a minha serenidade, né? Não funciona. Toma a tua cruz e pronto, não tem outro remédio. Eu vou e eu volto. Quando é que Jesus foi? Quando ele morreu. Quando foi que ele voltou? Quando ele ressuscitou o terceiro dia. Quando ele vai, quando morre, quando ele volta, é quando ele ressuscita. É quando ele ressuscita. Em João 14, 23. Respondeu Jesus. Agora que coisa começa a ficar bom. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Mas eu vou dizer, queridos, com todo amor e temor e convicção bíblica, Deus não ama todo mundo. Deus não ama todo mundo. Quem Deus ama? Quem ama a Jesus e quem obedece a sua palavra. Que Deus é amor, isso é fato. Mas se ele amasse todo mundo, ele não seria justo. E sendo que a base do trono de Deus é a justiça, então ele não ama todo mundo. E para completar, você vai lá para Hebreus 12, 6. Ele disciplina e castiga quem? Quem ele ama. Às vezes a gente fica pensando, por que certas pessoas não são disciplinadas? Por que certas pessoas não são castigadas? Se ele só disciplina quem ele ama, então ele não vai preocupar, em castigar, disciplinar, trazer para a presença dele, resgatar para a presença dele, levantar do monturo quem ele não ama. Porque às vezes nós queremos que Deus haja da maneira que nós iríamos agir com as pessoas, e a coisa não funciona assim. A coisa não funciona assim, queridos, não funciona. Às vezes Deus está tratando uma pessoa e a gente quer intervir. Eu aprendi a não intervir, a grandes custos, mas eu aprendi a não intervir.
Pelo contrário. Eu costumo pôr lenha na fogueira. Senhor, faça o que o Senhor tiver que fazer, mas resgata das trevas e transfere para a tua luz, salva, restaura, mas eu não intervenho mais. Você sabe por que eu não intervenho mais? Porque um dia o Espírito Santo falou para mim: olha, eu utilizei o processo com você, agora você quer interferir no processo dos outros? Eu falei: o couro comeu para mim, não o que tem, eu quero é que coma para os outros também, mas é o processo de tratamento de Deus, não é castigo. Amém, queridos? Estamos indo aí? Então, tranquilo? Deus não ama todo mundo? Tranquilo? O microfone não foi cortado, é porque ele está indo bem. Porque por aí, se você fizer isso, falar isso, porque essa onda universalista, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, mas a ideia é colocar na cabeça das pessoas que não importa o que você seja, não importa o que você faça, Deus te ama e Ele não vai te mandar para o inferno. Engana-se, vai para o inferno sim, se não se converter, se arrepender dos pecados, vai sim, certo? Efésios 2, 19 a 22. Portanto, vocês não são estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Você sabe como é que eram as construções naquele tempo? Tinha uma pedra principal, e a partir daquela pedra a casa ia sendo formada. De forma que se quisesse desmanchar aquela casa, primeiro tinha que achar a pedra angular, tirar ela. Pedra angular. Queridos, esse é o terceiro ponto. Estamos no segundo ponto ainda. A casa de Deus vai se tornando um grande edifício. A igreja, ela vem se tornando um grande edifício, um grande prédio, uma grande casa espiritual. Jesus como pedra fundamental, como pedra angular. E nós, membros, componentes nessa casa. Não como no exército. Nós precisamos entender, nós precisamos compreender quem de fato somos em Cristo Jesus. E quem Jesus é em nós. Está faltando esta compreensão. Está faltando essa compreensão. Nós não somos melhores do que ninguém por causa da condição humana de cada um. Nós somos semelhantes. Mas nós cristãos, os santos, não é igual a ninguém de fato. Nós somos diferentes sim. Condição espiritual nos torna totalmente diferente. A diferença começa na fé. Nós cremos em coisas que ímpios acham um escândalo, mas nós temos convicções e nós não vimos. Você fala coisas para ímpios que eles consideram um blefe, impossível, uma utopia, mas é verdade. A palavra fala, Deus confirma e a gente crê. A gente crê em coisas que está escrito na Bíblia, que aos olhos naturais é um absurdo, é uma loucura. Crer na cruz é uma loucura. O texto fala isso. Isso é loucura. Alguém um dia me disse: você acredita que isso tudo aconteceu realmente? Eu falei: como não? Não tem cabimento. Você precisa ser uma pessoa até esclarecida. Ainda me diminuiu, né?
até. E você acredita numa coisa? Acredito. Vai me dizer que você acredita no Jardim do Éden? Vai. Tudo começou, foi lá. É por causa de lá que eu estou nessa situação hoje. É por causa justamente lá do Adão, da época que eu estou nessa luta hoje. Entendem? Entende a questão da fé? Então, fisicamente, humanamente falando, nós não somos melhor do que ninguém. Mas uma coisa é certeza: nós somos para Deus muito valiosos. O cristão é muito valioso para Deus, porque foram conquistados, estão sendo formados por causa da morte e intervenção do Filho de Deus na cruz. Olha só a importância de um santo, de um cristão. Eu não me refiro a pseudos cristãos, eu me refiro aos cristãos de fato. Então nós precisamos entender a nossa importância em Cristo e a nossa importância no mundo. Porque não parece mais ser importante ser sal e ser luz. Aliás, não tem nem se falado mais nisso. Não, pastor Geraldo, quanto tempo tem? Ou talvez o senhor tenha escutado, ouvido falar em experiências com Deus. Eu não tenho ouvido mais falar. Olha, você precisa crescer na graça, no conhecimento. Você precisa buscar os dons. Você precisa ter experiências espirituais com Deus. Eu não estou ouvindo mais falar disso. Depois que entrou a persuasão humana, depois que entrou o coach na igreja, depois da teologia da prosperidade, depois da introdução da psicologia, ninguém fala mais em dons espirituais, ninguém fala mais em experiências com Deus. Acabou, não tem mais, venceu. Cruz, então, misericórdia. Agora o irmãozinho lá me ligando para explicar que a cruz já foi levada, que eu não preciso mais me preocupar com a cruz. Eu falei, irmão, bem antes de conhecer Jesus, minha vida é só cruz. Eu nem conhecia Jesus, já estava com esse negócio, irmão. Mas amém. Vamos lá, né? Olha só, 1 Coríntios 3,16, Paulo falando que somos templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em nós. Quem é o Espírito Santo? Jesus fez tudo o que fez para fazer de nós a habitação de quem? De Deus. De Deus. 1 Coríntios 6,19, vocês são templos do Espírito Santo. Deus habita em quem? Deus habita em gente, Deus habita em pessoas. E existe uma grande diferença entre homens de Deus, com os seus dons naturais, com seus talentos naturais, com as suas habilidades naturais. E existe uma grande diferença entre homens de Deus com o poder de Deus. A questão, queridos, que às vezes tem nos faltado a manifestação desse poder de Deus, porque nós não queremos nos comprometer com Deus através dos nossos votos. Voto de santidade, por exemplo. Voto da confiança plena no Senhor. Voto da entrega das causas nas mãos do Senhor. Voto do não revide, da não vingança. Voto da não recompensa. Nós sempre queremos ser recompensados.
Quem se habilita a fazer a seguinte oração? Depois, sei lá, quando o Espírito Santo operar. Senhor, glorifica a Ti em mim. Manifesta a Tua glória em mim. Que tudo seja para a Tua glória. Eu não quero reconhecimento. Eu não quero glória. A glória é do Senhor. E o Senhor, é sabido que o Senhor não a dará, não repartirá com ninguém. Eu não quero glória. Mas a nossa natureza caída insiste em querer, insiste em reter a glória para nós. Nós temos que ficar vigilante o tempo todo. Porque vira e mexe, você acha que fez alguma coisa para Deus, ou que fez alguma coisa para alguém, usando o nome de Deus. Porque Deus que faz todas as coisas, e a glória é para Ele. Se Ele faz, Ele é Deus glorioso. Se Ele não faz, Ele é o mesmo Deus glorioso. E a glória é dEle. Templo do Espírito Santo. Queridos, tem a questão das armaduras de Deus lá em Efésios 6, que eu acho interessante. Quem será revestido, quem são os revestidos com a armadura de Deus? É quem é templo do Espírito Santo. Quem de fato e de verdade é templo do Espírito Santo? Porque para que eu seja de fato templo do Espírito Santo, eu tenho que estar em condições perfeitas para que Ele habite em mim, espiritualmente. Eu tenho que ser um justificado. Eu tenho que ser um nascido das águas, do Espírito, e ser um convertido, um regenerado. Aí você fica observando certas situações, certas pessoas, que não tem como, a olhos nus, elas serem templos do Espírito Santo, porque elas não atendem às expectativas, não humanas, mas de Deus, para que seja cheia do Espírito Santo, ter o Espírito Santo. Cara, as coisas andam muito tensas, andam muito complicadas. As pessoas querem vestir do jeito que quer andar do jeito que quer fazer o que quer, na hora que quer. No mundo da sensualidade, então, misericórdia, tanto homens como mulher, está terrível. Tem pessoas que parecem vitrine, carne na vitrine do açougueiro. Tem outros que ainda é pior, parece carne exposta em mesa de feira, todo mundo põe a mão, é de todo mundo. Os valores morais têm corroído a sociedade, os valores têm sido distorcidos, os valores morais. O que era não é mais. O certo agora é errado. Nós somos de um país, de uma cultura, vou dizer assim, que o achado não é roubado. É cultura, não é não? No nosso país, o achado não é roubado. Carga tombada não é roubada. Que diferença o Evangelho, esse tanto de crente nesse país diferença tem feito, que as coisas não mudam, só piora. Isso quer dizer uma coisa: não tem esse tanto de crente aqui, não tem não, é bem menos, porque não está tendo relevância, não tem relevância, não tem relevância. Entendam isso, entendam isso. Tem pessoas que não tem como ele ser templo do Espírito Santo, mesmo estando no meio evangélico, no meio gospel. Não estou falando do mundo. O mundo é mundo. Está lá, está lá. Terceiro ponto, 1 Pedro 2, do 4 ao 6, trata o seguinte: nós somos pedras vivas, somos edificados uma casa espiritual.
somos uma edificação espiritual. A igreja do Senhor Jesus é uma casa espiritual. Nós somos casa de Deus, casa do Pai. Nós, gente, pessoas. Qual foi o período de 2019, 2020, que as pessoas ainda não digeriram, ainda não entenderam, não compreenderam que vai fechar, os templos vão fechar, isso vai acabar? Qual é a parte que não ficou entendida ainda? Então, queridos, o que vai nos restar é Cristo Jesus. É só o que vai nos restar. E se as pessoas não tiverem Cristo como o único e suficiente Salvador, se Cristo Jesus não for suficiente para as pessoas, o que vai restar a elas? Me fala, nada. Nada. Mas se nós estivermos em Cristo Jesus e Ele estiver em nós, nós vamos ter tudo. Nós vamos ter tudo. Nós somos a terceira casa, a gloriosa casa de Deus. Nós, igreja, nós, pessoas. E às vezes nós ficamos transferindo isso para lugares, para ambientes. Isso é religião. Isso não é igreja. Isso é religião. É nós que somos a terceira e gloriosa casa de Deus. Entendam isso. E nós não somos o alfinete nessa casa, um pontinho, um elemento qualquer ali. Nós somos filhos amados de Deus. Filhos amados de Deus. Nós, quem? Santos cristãos. A igreja do Senhor precisa entender isso. Para concluirmos, muita gente, mundo afora, muita gente, que às vezes a gente tem por poucos, mas é muito, tem glorificado a Deus. Tem sim. Tem dado testemunho de Jesus? Tem sim. Muita gente tem. A questão não é a gente julgar, condenar, que não tem muita gente. A questão é nós. Quando você é procurado, quando as pessoas vão até você, quando as pessoas vêm até nós, o que elas têm encontrado? Um homem de Deus, com poder de Deus, uma mulher de Deus com poder de Deus, ou um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio dos recursos naturais, cheio dos dons naturais, cheio das intelectualidades, das sabedorias humanas, das filosofias humanas. Quem as pessoas têm encontrado? Quem realmente somos e quem realmente estamos sendo? Eu acho que que nós temos tudo para fazer diferente do que estamos fazendo. Nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo. Glória a Deus. Jesus preparou uma casa gloriosa para o Pai. E esta casa somos nós, os santos cristãos. Alguma dúvida, queridos? Alguma dúvida? Nós não somos melhores do que ninguém no contexto humano, somos semelhantes, mas espiritualmente nós também não somos igual a ninguém, ninguém é igual a nós. Não é. Um cristão espiritual, não é, espiritualmente não. Nós não somos ETs, mas também não somos daqui. Nós somos do reino celestial do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.
Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor todos os enfermos que se encontram aqui nesse local, em volta desse prédio, nesse setor, nessa cidade. Nós colocamos diante do Senhor todos os enfermos que se encontram hospitalizados, diagnosticados ou não em casa. Em nome do Senhor Jesus, neste momento nós vamos ao Senhor em favor de todos eles, e nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, pela cura, pela recuperação de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Que sejam curados, que sejam restaurados, em nome do Senhor Jesus. Todos os enfermos, de criança a idosos, Pai, cura em nome do Senhor Jesus. Seja qual for a enfermidade, seja qual for a patologia, nós sabemos que o Senhor ainda cura, que o Senhor tem poder para curar, que o Senhor tem poder para restabelecer o físico, o financeiro e o espiritual, em nome do Senhor Jesus. E ao Senhor seja dado desde já toda a honra, toda a glória.